Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Aqui eu falo sempre sobre diversos assuntos, política, religião, tecnologia, e hoje quero falar rapidamente sobre isso que aconteceu aí, né, com essa tentativa, deixa eu passar para cá, essa tentativa, né, de assalto aí com a cantora Fernanda Brum, né? Quero só dizer uma coisa, eu quero comentar, aproveitando isso aqui, porque é importante a gente falar sobre, nesse ponto que eu vou dizer, sobre a questão das pessoas famosas, né? Para a pessoa entender. Tem muita gente que acha, tem muito crente que acha, que servir a Deus, sabe, é ter um super guarda-costa. Não estou dizendo que é o caso da Fernanda Brum, não. Eu estou apenas aproveitando isto que aconteceu para tentar ajudar os irmãos, tá? Deixa eu sair daqui, que eu sei que só mostrar a matéria, que são na Globo, tá aí cantando aqui. Deixa eu só voltar para cá para fazer rapidamente um comentário. Um pregador que eu admiro muito desde a minha infância é o R.R. Soares. Pela maneira calma dele pregar, dele falar, eu gosto muito. Porém, como eu já disse lá atrás, não é pecado você discordar de um pastor, não é pecado. Eu acho que torna-se pecado, não tenho certeza, é pecado quando você começa a se levantar contra aquele pregador. Claro, se aquele pregador está trazendo algo completamente absurdo, como existe outros caminhos de salvação fora Jesus Cristo, aí é diferente. Mesmo assim, você não vai se levantar contra aquele pregador, você vai se levantar contra a mensagem daquele pregador. Então não deve haver essa inversão, tá? Políticos, comunistas, estou sempre falando nesse ponto comunista porque eu sei que eles agem assim, eles fazem campanha quando eles não conseguem derrotar, e normalmente eles não derrotam mesmo, mas quando eles não conseguem derrotar ideias, eles atacam pessoas, tá? Essa é uma das táticas de Satanás. Então a ideia ele não pode derrubar, então eu vou atacar a pessoa. Então como é que Jesus foi crucificado? Não foi por causa dos seus ensinamentos. Atacaram a pessoa do Senhor Jesus. Está escrito, você está curando no sábado. Aí mentiram, atacaram a pessoa do Senhor Jesus, não a ideia, não os pensamentos, entendeu? A doutrina, vamos dizer assim, que o Senhor Jesus trouxe, mas a pessoa do Senhor Jesus. Então o diabo faz isso, quando ele não consegue, tá? Ele não consegue atingir as ideias que você apresenta, ele tenta denegrir as pessoas. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, infelizmente, há muitos conceitos errados no meio evangélico, gente. Muitos conceitos errados mesmo. Então, eu sirvo ao Deus do ouro e da prata. Então, todos os evangélicos são Zé Rico milionário? Né? Ou como diz o R.R. Soares, não. Aqui na nossa igreja aqui, a gente não fica doente, não aceita nem um resfriado, nem uma gripe. Então, de que os membros da igreja do R.R. Soares, né, morrem? Eu não sei, devem morrer tudo de velhice, né? Ninguém morre de doença alguma. E se morrer de doença, pelos próprios ensinamentos dele, estava em falha com alguma coisa espiritual. Essa é a cabeça dele, ok? Então, o que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, eu creio que esse tipo de doutrina, esse tipo de pregação, de mensagem, de que o servo de Deus é um super, é o tal, tá? Não, está escrito, tudo que ele pôr a mão prosperará. Gente, quando nós lemos que tudo que a pessoa abençoada por Deus põe a mão prosperará, não é que Deus vai fazer o que ele tem que fazer, não. Deus abençoa a mente. Por exemplo, nós vemos lá o caso de Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus e todo mundo pensa que Deus botou aquilo dentro da cabeça de Salomão. Não foi assim, Deus abriu a mente de Salomão, o resto ele teve que descobrir. O resto, Salomão, teve que descobrir. Os olhos dele se abriram. Os olhos, vamos dizer assim, a mente de Salomão se abriu. Ele começou a ver o mundo e a entender o mundo. Mas não é que Deus pôs aquilo dentro da cabeça dele, não. Não foi assim não é assim que funcionou, não. Né? Por exemplo, o milagre que Jesus fez, né, recuperando a visão... esqueci o nome do cego. Bartimeu? Cego Bartimeu, né? Acho que é isso. Foi além de lhe dar a visão. Muitos de vocês, a maioria, não sabe disso, como eu não sabia. Quando eu assisti um filme, né,
de um filme que trazia a recuperação da visão de uma pessoa que era cego de nascença. Foi impressionante e eu não sabia disso. Foi aí que eu vi que o milagre que Jesus fez foi muito maior do que recuperar a visão de um cego de nascença. Por quê? O cego de nascença, ele não sabe o que é uma árvore, ele não sabe o que é baixo, o que é alto, ele não sabe o que é nada. O cérebro dele tem que aprender isso tudo. E Jesus, quando recuperou a visão do cego, recuperou não somente a visão, o poder ver, como já pôs na mente dele a definição. Ele não se assustou. Esse filme foi muito interessante. É apavorante para uma pessoa que nunca viu começar a ver. Para gente que já vê e ficar cego e voltar a ver é uma coisa, é alegria completa. Mas para uma pessoa que nunca viu, vai ver, é apavorante. Tudo o cérebro dela entra quase que em parafuso, gente. Quase que em parafuso. Eu ainda vou ver se eu acho esse filme para poder indicar para vocês verem e vocês entenderem que o milagre que Jesus fez na vida de Bartimeu, devolvendo-lhe Bartimeu, né? O cego Bartimeu, isso mesmo, devolvendo-lhe a visão, foi além de simplesmente porque é fantástico o que ele fez, né? Claro, simplesmente além de ter recuperado a visão de Bartimeu, ele pôs na mente de Bartimeu já como se ele já soubesse o que era. Isso aqui é uma árvore, então quando você abrir os teus olhos, você não vai se assustar, porque você vai saber que isso aqui é uma árvore. Ele disse, eu vejo as pessoas como árvores. Como ele sabia, né? Alguém tinha descrito para ele. Então, mas quando ele começou a ver, ele viu, ele identificou pessoas e não entrou em parafuso. É muito interessante, eu não quero me estender nisso aqui não. Então, infelizmente, o que eu terminar dizendo é o seguinte: infelizmente, muitos evangélicos têm vendido, eu já disse isso em alguns vídeos, têm vendido uma ideia do que é ser cristão muito diferente do que diz a própria Bíblia. Eles se agarram a versículos e transformam aquele versículo como, por exemplo, meu pai é o dono do ouro e da prata, então todo o evangelho deveria ser rico, e não é verdade. Está longe de ser verdade isso, né? Como a pregação do R. Soares, ninguém nunca na igreja dele deveria ter um único resfriado. E ele mesmo diz isso, como é que eu posso dizer para vocês? Ele afirma que se tiver, o tal tá com um problema espiritual, vamos dizer assim. Eu não acredito mesmo nessa doutrina. No mundo tereis aflições, o sol vem sobre justos e injustos, e a gente cuide cada um daquilo que está lhe acontecendo e resolva cada um o seu problema. Porém, é óbvio que quando Deus ajuda, eu entendo assim, há bênçãos diretas em termos de enfermidade, doença, mas Deus não cura todos. Não é porque Ele não tem poder, Deus não cura, dá um propósito nisso tudo. Deus nos deu sabedoria aos médicos. Né? É aquilo que eu costumo dizer, é muito, mas muito crente evangélico hipócrita para não dizer mentiroso, né? No que diz respeito a isso, porque se confia em Deus, mas olha, paga plano de saúde, toma remédio, fecha o portão de casa, faz um muro. Essa é a parte que a gente tem que fazer mesmo. Em vão, eu acho muito bacana essa passagem para terminarmos. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a casa. Em momento nenhum o Senhor está dizendo, tira a sentinela, pois eu guardarei a casa. Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo que não confie na sentinela, pois tudo que você está fazendo é em vão se eu, o Senhor, não guardar a casa. Mas ele não está dizendo tire a sentinela, ele não está dizendo feche, deixe o portão da sua casa aberto. Ele não está dizendo não tranque o carro, ele não está dizendo não faça um seguro, ele não está dizendo não tenha um plano de saúde, não é isso que ele está dizendo. Essas coisas são naturais desta vida, porém, não confie mais nelas do que em mim. Confie mais em mim. Faça essas coisas, né? Vou fazer um paralelo agora como Jesus. Faça estas coisas sem deixar de fazer as outras. Ou seja, feche o portão da sua casa, faça muros, porém, principalmente, confie em mim. Quer dizer, eu, Senhor Deus de Israel, confie em mim. Isso é muito importante, eu queria falar mais sobre isso, para poder ajudar a... E tem evangelho que quando vê essa minha mensagem, talvez até, como eles não veem mesmo, a maioria das pessoas não veem os vídeos todos, a maioria, infelizmente, já anda postando, vai entrar, vai dizer, que é isso, que absurdo, Deus é tudo, você com Deus, você sem Deus não é nada. Gente,
Nossa, tem muita coisa a dizer sobre isso. Ser evangélico é muito diferente. Eu vou fazer quase 30 anos de evangélico. E eu vou dizer, é muito diferente ser evangélico do que me foi ensinado, tá? E do que é falado no meio evangélico. Para mim, qual a diferença entre o evangélico e o não evangélico? Só uma coisa, muito importante. A salvação da alma, que pela Bíblia não tem jeito. Só tem a salvação da sua alma quem a recebe a Jesus e permanece no caminho do Senhor Jesus. E o restante, importante é isso, e a esperança que nós temos, né, na nossa, após a morte. As outras pessoas não têm esperança nesse sentido, né? Por isso a palavra nos diz, não sejais como os outros que não têm esperança. Nossa, eu quero falar pouco, mas não tem jeito. É que esse assunto é muito gostoso, falar do evangelho. Então, eu não quero que você viva essa ilusão. Estou me dirigindo para quem? Me dirigindo para você que está começando a ler a Bíblia, tá? Olha, você não vai ser... as coisas, em alguns aspectos, irão melhorar. Você, quando se converte, os parentes desaparecem, que ninguém quer saber. As pessoas não querem mais saber de você. Ih, fulano se converteu. Tem pessoa que prefere ver você enchendo a cara, na orgia, fazendo tudo que é cambalacho do que ver você evangélico. Já parou para pensar por que nisso? Termino por aqui. Hoje é sábado. Que Deus te abençoe nesse sábado. Que Deus te dê entendimento. Está um dia lindo aqui no Rio de Janeiro, como eu já disse. Eu trabalho olhando para uma janela aqui, né? E tô vendo um céu azul, as plantas verdes, assim, um sol lindo a coloração. Isso é inspirador. Eu agradeço a Deus por esses dias. Porque haverão dias, e muitas vezes nós passamos por dias na nossa vida, né? Que a gente... tá tudo tão terrível à nossa volta que a gente não tem vontade de agradecer em nada. Não é verdade? A gente nem lembra. Hoje eu tô valorizando muito esses pequenos momentos, vamos dizer assim, tá? Pequenos momentos. Deus te abençoe nesse sábado, a você e a sua família. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.